Boa noite, meu nome é Alexia, com muita alegria e prazer começamos essa primeira aula, esse primeiro módulo. Hoje eu vou apresentar primeiro o tema, no módulo 1, falar um pouco sobre quem é Chesterton, quem é Jordan Peterson e falar sobre os arquétipos, e como é que eles são essenciais para o entendimento da literatura e para a apreensão pelo ser humano, pelas crianças, por nós também, e como é que isso implica na nossa atuação no mundo. Bom, Gilbert Keith Chesterton, ele é um inglês, nasceu no século XIX, 29 de maio de 1874, e ele foi um homem que teve uma produção literária muito diversificada, com artigos jornalísticos. Ele era jornalista, ele foi filósofo, foi teólogo, foi crítico literário, foi historiador, debatedor de renome. Sempre teve uma aguçada percepção da realidade. E o óbvio sempre foi apresentado por ele de uma maneira que a gente fica desconcertada, porque ele mexe com a nossa racionalidade, nossa inteligência, nossa maneira de pensar, apresentando o óbvio que a gente acha que entende e não entende. E quase todos os assuntos que existem na nossa realidade, ele conseguiu escrever artigos sobre isso, principalmente em jornal. E vou dar só uma pincelada aqui, uma das falas dele que eu mais gosto, relacionadas aos contos de fada e tudo, eu vou colocar aqui, que é o seguinte: contos de fadas não dizem às crianças que dragões existem. Não. Crianças já sabem que dragões existem. Contos de fada dizem às crianças que dragões podem ser mortos, derrotados. Então, é uma frase típica do Chesterton para trazer para nós essa capacidade que o ser humano vai ter desde criança de entender além do símbolo. Porque hoje se vê uma crítica, às vezes, por pedagogos, alguns psicólogos, alguns literatos. Devemos ou não apresentar para a criança elementos mitológicos, simbólicos, que causam até medo, para crianças terem contato com esse mundo fantástico? Será que nós não estaríamos trazendo para eles algo do imaginário que é irreal e medonho? Mas aí o Chesterton coloca isso, e já vou explicar o fundo de verdade maravilhosa que tem aí. Rapidamente vou falar sobre os dois, porque nos interessa aqui o tema em si, dos contos, dos arquétipos, dessa estrutura do imaginário do ser humano que é construído desde a infância. Jordan B. Peterson, canadense, psicólogo, clínico e uma competência em pessoa para discorrer sobre a psicologia do entendimento humano com relação à realidade apresentada. Ele atendeu durante muitos anos a psicologia clínica, de consultório, professor da Universidade de Toronto, já foi professor em Harvard, e hoje em dia é conhecido mundialmente por questões de defesa de pontos de vista ligados à liberdade de expressão, ideologia de gênero, posicionamento bem firme e claro sobre questões que envolvem política no mundo inteiro. Mas ele fez uma série de vídeos no YouTube sobre entendimento do simbólico, com estudo aprofundado. Ele é um homem sério, preocupado com a verdade,
preocupado com a correta colocação do ser humano no mundo, sempre ligado à verdade. Uma das séries que ele postou no YouTube tem a ver com elementos que ele interpretou das histórias bíblicas como algo do viés psicológico. E aqui eu tenho que colocar um parênteses. Jordan Peterson, quem quiser escutá-lo no YouTube, é um fenômeno digno de louvor pela dedicação ferrenha que ele tem em aprofundar-se nos assuntos que dizem respeito ao comportamento humano, à moral, à verdade e tudo. Mas no campo da teologia, porque ele vai explicar sobre narrativas bíblicas, aí ele mesmo tem a humildade de falar que não é o propósito dele ser um teólogo. Ele é um psicólogo, uma especialização muito grande na área dele, ele tem uma mente, a gente vê que pelo que ele fala, ele tem uma mente de neurocientista, né? Uma capacidade lógica de análise fantástica. Então, se alguém for pensar em ouvi-lo no YouTube, a parte teológica, às vezes, que ele tenta colocar para dar uma riqueza ali na interpretação dele, acaba que não tem muitas vezes ligação com o cristianismo em si. Mas é uma tentativa dele de busca da verdade. Então, eu não o critico, né? Eu sei que é um esforço sobre-humano que ele faz. Ele coloca o cristianismo numa forma de religião comparada, e para aí ele vai interpretando os contos, na concepção dele, né, os contos bíblicos, mas é fantástico e tem uma riqueza muito grande para entendimento para nós, porque Northrop Frye, um literato também canadense já falecido, ele fala que todas as histórias que surgem na literatura mundial, de alguma forma, os arquétipos delas, né, os padrões de comportamento do ser humano estão ali na Bíblia. Então, é uma riqueza muito grande. Então, tirando esse porém, o Jordan Peterson tem livros já traduzidos para o Brasil, que é o Mapas de Significado, é um livro mais técnico dele, e 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. E não é livro de autoajuda, mas é um livro que traz também uma linha de entendimento da realidade que vale a pena ler. Ele tem um outro ponto também que eu vou colocar aqui entre parênteses, ele tem um raciocínio muito ligado a Charles Darwin, então ele tem uma linha evolutiva aí muito marcante na obra dele. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um filtro, vamos assim dizer, do que ele colocou e que vale muito a pena entender o ser humano para a criança se situar no mundo. Então, vamos lá. Olha, agora eu vou partir para elementos mais do curso em si, que é o seguinte. A criança, ela está ali dentro do útero materno e quando ela nasce, ela se insere na história. Numa história que já está em andamento e na história dela, que vai se construir a partir do momento que ela está. Lógico que ela já se constrói dentro da barriguinha da mãe, mas ela vai se construir fora, né? Que a gente vai ter como interagir mais. A realidade vai se apresentar a ela com aspectos inimagináveis, né? Do que em relação ao que está a vivência dela no interior da barriga da mãe, né? E o interessante é que quando essa criança ela, né, sai do útero ali, a gente vai ver que essa história que ela começa a vivenciar é uma história que o mundo, a realidade se apresenta para ela como uma realidade desconhecida. E essa realidade desconhecida, para o resto da vida dela, para o resto das nossas vidas, né, que nós somos adultos, mas fomos crianças, né, nós vamos ter que enfrentar, lidar, interagir com esse desconhecido.
o Jordan Peterson chamou esse desconhecido de caos. E a tentativa da criança, desde pequena, com a capacidade que pequenininha é limitada para ela, né? Mas isso vai sendo incorporado, a capacidade de lidar com essa realidade vai se dar principalmente no simbólico. Porque são estruturas que ela tem elementos de captar e conduzir sua ação no mundo a partir de como ela decodifica o simbólico. Aí a pergunta fica: mas se o simbólico é difícil para nós, como é que uma criança consegue lidar com isso? Eu vou contar um exemplo da própria vivência real do Jordan Peterson. Vou resumir. O sobrinho dele, 4, 5 anos, na casa da mãe dele, né, irmã do Jordan, né? Estava o casal passando por uma situação muito crítica, muito crítica. O menino começou a sonhar repetidamente o mesmo sonho, mais ou menos assim, como se tivessem anões. Esses anões estavam sempre sem as pernas, né? E tinha um dragão. E esse dragão avançava em cima desses anões e o menino estava junto com esses anões, sofrendo essa ameaça do dragão. E esse menino acordava todo dia e se fantasiava. Ele tinha lá de brinquedo aqueles capacetes da era medieval com espada e escudo, aquela fantasia típica do medieval. E falava com a mãe dele que estava tendo esse sonho de repetição. E a mãe, preocupada com os problemas lá conjugais, falou assim: ah, menino, que negócio de dragão? Dragão não existe. Vai lá para a casa do seu tio, passa uns tempos lá. O tio é o Jordan, né? Peterson. Aí o menino foi e a partir daí, a conversa com o tio começou a perceber que existia algo por trás desse sonho. E aí ele falou com o menino assim: fulano, como é que tá? Você teve um pesadelo de novo? Tive sim. E aí? O que você pode fazer nesse sonho do dragão com os anões e você lá? O que você acha que você pode fazer? Ah, tio, quem sabe no sonho eu chamo o papai e com o papai a gente voa. E com o papai a gente voa e crava lá no pescoço do dragão, a gente senta lá. O que mais você pode fazer? E aí, tio, eu pego a espada e puf, enfio no pescoço do dragão. Ah! Então, se você tiver o pesadelo novamente, você vai fazer isso. Beleza. O menino realmente teve, de novo, o sonho de repetição, né? O pesadelo, porque era uma vivência dos pais que ele não conseguia digerir e era para ele o caos. O elemento do desconhecido que ele não sabia lidar. E esse elemento do desconhecido veio para o imaginário dele, provavelmente ele escutou historinhas que tinha um dragão. E a forma dele expressar isso, tanto no sonho quanto contando para o tio lá e se vestindo de um cavaleiro medieval, é uma representação do simbólico. Ele não sabe falar, tio, o dragão representa o caos que está vivendo na minha casa, porque ele não tem noção de o que é caos, nesse sentido, que o caos dos pais estava afetando ele desta maneira. Mas ele conseguia, o inconsciente dele, né, conseguia apresentar para ele numa simbologia. E ali o anão, né, que seria um ser mais indefeso, mais frágil, vamos assim dizer, representava ele se sentindo frágil diante daquela situação. Então, ao tio colocar para ele pensar numa solução, e essa solução foi pensada na narrativa do próprio dragão, ou seja, não foi uma narrativa no campo lógico da nossa realidade, foi no campo simbólico. Ele conseguiu ali ver que ele tinha forças para enfrentar aquilo. Então, essa que é a percepção. E o que são, então, esses
os arquétipos que a gente vai encontrar nesses símbolos, nessas narrativas, nessas historinhas? Bom, como eu disse no início, a criança entra no mundo já dentro de uma história que está, né, sendo vivida, né, e a dele que se inicia. E a história, o que é uma história? É um decorrer de uma vida que vai sair de um... Sempre está num ponto e saindo para outro. De um ponto para outro. Né? Porque a gente tem percepções do mundo basicamente de duas formas. Você pode perceber o mundo como fato, descrever o que é isso, o que é aquilo. Mas o que interessa, como diz o Jordan Peterson, para o ser humano, não é tanto o que é, mas o que aquela informação do que é vai me ajudar a agir no mundo, a sair do ponto A para o ponto B, que é o decorrer de uma história de uma pessoa. Então, quando você quer agir no mundo, porque o nosso viver é 100% o agir, uma criança não tem elementos maduros dentro de si, né? Às vezes nem nós adultos temos. Ela vai buscar elementos nas narrativas e as crianças são encantadas com historinhas. Por quê? Porque as narrativas vão trazer padrões de comportamento já vivenciados desde que o homem é homem, desde que o homem existe na face da Terra, o homem se comporta de tal maneira. Você tem o homem bonzinho, você tem o vilão, você tem aquele que é o inocentezinho, você tem, por exemplo, a disputa de irmãos, igual Caim e Abel. Você tem padrões de comportamento que toda a sociedade manifesta. São padrões são se fossem modelos de comportamento no mundo. E a criança busca elementos nessas historinhas que vão fazer com que ela consiga agir ao apreender esses comportamentos. E nessa apreensão, deve-se ter o imaginário da criança recheado de arquétipos, ou seja, padrões de comportamento, modelos que possam trazer desenvolvimento de virtudes para que essa criança haja e consiga enfrentar a realidade de maneira nobre. Então, um dos mitos mais escritos na literatura de todos os povos e tempos é o mito do herói. E uma sociedade que para de lidar com esse assunto na sua casa, uma sociedade que para de lidar com isso em nível de social mesmo, de fazer memória dos seus heróis, ela acaba se esquecendo de quão grande um ser humano pode ser. Então, quando uma criança lê, ouve, ou filminhos, né? Assiste filminhos que estão ali representados personagens, ele se identifica. Você vai ver, por exemplo, né, na época que eu era pequena, minha mãe lia para mim O Patinho Feio. Então, a gente tem ali, a criança, se você perguntar para ela se ela sabe o que é um arquétipo, se ela sabe descrever a estrutura de personalidade de cada personagem, ela não sabe nem o que você está perguntando direito. Mas ela entende, principalmente a criança que se sentir, sei lá, rejeitada, ela vai se identificar com a história do Patinho Feio. Porque é um arquétipo, é um padrão de comportamento, de existência do ser humano desde sempre. Em algum momento, uma pessoa vai se sentir rejeitada por algum motivo. E ela, a criança, observa o desenrolar da história. E isso vai alimentar nela elementos, vai dar a ela instrumentos do agir no mundo. Então, os contos estão aí para trazer como se fossem reviver
em nós, adultos, essas estruturas que a gente precisa também, mas a gente não admite, né? Porque é mais para criança. E para criança aquilo ali, isso vai formar o imaginário. E qual que é a importância de se formar o imaginário? Porque quando você está no momento de enfrentar na sua vida questões de dificuldade média, pequena ou grande, você vai buscar na sua memória, na sua imaginação, meios de resolver a sua forma de atuar na sua vida, no mundo. Um imaginário mal formado, ele vai trazer imagens que podem despertar não a parte mais nobre do ser humano, e sim a mais baixa. Então, a gente tem que saber dar esses elementos de nobreza, e essas histórias vão ter, sim, desafios muito grandes para os personagens vencerem. E são num país que o Chesterton chama de país das fadas, por exemplo, numa magia, num ambiente de ficção. E por quê? Aí tem uma coisa maravilhosa. Olha só, gente. O Chesterton tem um texto, está até disponibilizado na internet, A Ética do País das Fadas, depois se vocês quiserem ver, porque tem um dos livros do Chesterton que é Ortodoxia, e lá esse texto está no livro, mas está disponibilizado em PDF na internet. E ele vai falar que o País das Fadas tem que ser daquele jeito que para a razão é uma loucura. Você vai ter ali, por exemplo, uma árvore, pode ter nela não maçãs, mas castiçais. Você pode ter um rio que passa no meio de uma floresta e ali está correndo vinho e não água. Você vai ter animais falantes, né? Você vai ter uma estrutura ali, você vai ter uma abóbora que se transforma numa carruagem. E aí, o que você faz de crítica hoje em dia? Você vai estar colocando o seu filho para lidar com o irreal? Com o mundo que não existe? Né? Ele vai sair desse mundo, olhar para a realidade, vai falar o quê? Nossa, mas eu estou alienado da realidade. Vou contar um exemplo aqui, um comentário de uma cantora americana que esteve no Brasil e fez um comentário: minha filha não vai ouvir historinhas, por exemplo, da Branca de Neve. Perguntaram para ela, mas por quê? Branca de Neve é um conto contado de geração em geração, em geração, em geração. Não, porque imagina, se submeter a um homem já é ruim, imagina a 7. Então existe um viés de interpretação aí, e hoje esse viés é perigoso, porque é um viés sociológico, é um viés ideológico que não ajuda a alimentar a criança com o que ela realmente capta naquela estrutura ali que não tem nada de opressora na linguagem hoje, né, moderna. Mas então, qual que é o objetivo, diz o Chesterton, desse país das fadas ter essas coisas que não existem na realidade? O objetivo é justamente esse. Mostrar que se existe a possibilidade de a gente imaginar que uma árvore tem castiçal em vez de ter, sei lá, maçã, que um bicho fala, que um rio está correndo vinho em vez de água. E a gente, quando sai dessa possibilidade, porque a possibilidade na ficção ela existe. A gente não tem como negar. Na ficção você pode colocar o que você quiser. Mas quando você sai dessa ficção, ao sair dessa ficção tão na imaginação e você olhar para a realidade e ver que a realidade com constância, ela não é assim. A árvore tem folha, tem fruto, o pé de maçã dá maçã, né? Pé de abóbora dá abóbora, pé de feijão dá feijão. O rio que corre é um rio com água, não vai ser com vinho, a não sei que alguém derrame, mas na natureza existe uma espécie de padrão que se mantém
a gente vê que para a realidade ser daquela maneira e não como é no País das Fadas, isso quer dizer que houve uma escolha. E é uma escolha divina. No País das Fadas, se eu quiser plantar um pé de feijão e nascer-lhe macarrão, sei lá, vai da minha imaginação. Mas eu não consigo fazer isso na realidade. Então, é essa comparação que eu vejo a realidade. Porque ali no País das Fadas é como se eu plantar um pé de feijão e nascer macarrão, eu estou gerando ali um caos na estrutura do entendimento da razão. Né? E quando eu tento fazer isso na realidade em si, isso não acontece, porque tem algo regendo ali a sequência correta da biologia, a sequência correta ali do como é que uma árvore tem que ser, como é que um rio tem que fazer correr suas águas, como é que uma estrela tem que existir e por aí vai. Então, se houve uma escolha e essa escolha se mantém, é uma escolha divina. Então, quando a criança olha para um conto de fada e ela fica maravilhada, né? Você pega as criancinhas, mamãe, a raposa conversa, mamãe. Ela quer te mostrar porque ela fica maravilhada. Na verdade, é um maravilhamento que todo ser humano, criança, adolescente, adulto ou idoso, deveria ter diante da realidade. Quando a gente, os idosos, né, os adultos, a gente às vezes gosta muito de passar tempo com crianças, porque tudo que a gente está andando com elas, elas veem de novidade, para elas é uma novidade. Olha, mamãe, o ninhozinho ali naquela florzinha, naquele... Né? Aí, a criança olha para aquilo como se fosse assim, ah, meu Deus, mamãe, o ninho! Você já está careca de ver ninhos, você não se maravilha com aquilo mais. A criança, sim. E isso é um chamado para nós, de Chesterton. Nós esquecemos de que a gente esquece o que a gente foi. E a criança é como se fosse um resgate do que a gente foi na figura daquela criança. Olha, vou dar um exemplo pessoal. Minha filha foi assistir um filme, ela não era nem criancinha, não, é Diário da Princesa. Não era criancinha, não, já era uma moçoilazinha. E na época tinha que alugar, não existia Netflix, essas coisas, né? Então a gente alugava mais de 30 vezes. 30 vezes ela alugou esse filme. Por quê? Porque quando a criança, repetidamente, porque eu não sei se é com os filhos de vocês, mas se você colocar para uma criança ver, o Jordan Peterson falou que o filho dele assistiu Pinóquio mais de 24 vezes. Porque tem elementos no filme ali que clamam ao maravilhamento, sim, mas tem elementos ali que clamam com coisas que a criança está vivenciando, como diz o Chesterton, né? Que o Chesterton fala que contos de fada não dizem às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que o dragão existe. O que é o dragão para a criança? São situações que ela não consegue agir da forma adequada, igual o caso do sobrinho, que estava vivenciando lá uma crise conjugal dos pais e ele expressou isso através de um sonho com o dragão. Mas o importante é vencer o dragão, como diz o Chesterton, né? Então, quando a criança ela se identifica com algum personagem ali naquela trajetória, ela está colhendo elementos ali simbólicos, mas que vão ajudá-la a decodificar dentro dela mesma. Ela não sabe explicar isso, gente. Não adianta perguntar, você assistiu o Pinóquio, você se identificou com o personagem, o que é que ele trouxe para você? Porque a criança não sabe expressar isso. Mas ela sabe que ela tem que ver, e o Chesterton fala que não existe monotonia. Não existe monotonia. A criança repete, 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 repete. Para ela aquilo ali chama atenção. Se você falar assim, vem almoçar, ela te xinga. Porque ela está ali captada pelo eu dela.
ela se identifica com algum daqueles elementos daquela narrativa, e é uma narrativa que está ensinando a se comportar. Ela está aprendendo a se comportar com aquela narrativa. E tem coisas por trás desse entendimento dela que ela não vai saber. Ela chega no nível, mas não chega em todos. Mas nós, pais, podemos aprofundar, que é o objetivo desse curso aqui, que vai ser um processo de conhecimento dos contos e de autoconhecimento também. O Chesterton e o Jordan Peterson, eles sempre colocam uma interpretação simbólica, e o Jordan Peterson é psicológica e simbólica também, para a gente olhar para esses personagens e se ver a si próprio. Um dos que eu vou analisar de início aqui, dos contos bíblicos, contos segundo o Jordan Peterson, né? Já falei que ele não se presta a se auto-intitular teólogo de jeito nenhum. É o de Caim e Abel. Porque Caim e Abel vai mostrar ali elementos que todos nós vamos ter. Jamais admitiríamos que nós poderíamos ser um dia Caim. A gente sempre vai se colocar como se fosse Abel. Faz parte da nossa natureza humana. Mas nós vamos nos identificar ali. E é importante a gente apreender quem é o ser humano que se apresenta nos arquétipos, nas estruturas de comportamento ali ao longo dos personagens das narrativas bíblicas, dos contos infantis e depois da mitologia, para a gente poder estruturar a personalidade da criança, né? Do menino ali, que quer ser aquele herói e às vezes não sabe como ser, porque às vezes nem sabe expressar da maneira que a gente entenderia que ali ele está precisando de uma ajuda. Então a ajuda dele é uma ajuda literalmente histórica. Então aprender a agir, aprender a ser pessoa no mundo é o caos para nós adultos em vários momentos, né? Mas principalmente para a criança. Porque nós já temos maturidade, nós já temos onde buscar esses elementos. A criança não. Ela vai observar o comportamento dos pais para tentar ser alguém, né, dentro daquela sociedade. Os pais, às vezes, não têm coerência no seu agir, no seu pensar. A criança sabe apreender coerência dos pais, sem saber o que é coerência ou hierarquia de valores. Se você falar com a criança assim, você sabe quais são as hierarquias de valores do papai e da mamãe? Ela vai falar assim, mamãe, não sei nem o que é a palavra hierarquia. Mas vocês podem ter certeza que elas sabem o que vocês dão mais valor. Não pelo que vocês falam, mas pela forma como vocês agem no mundo. É a narrativa da sua história, pai e mãe, na vida, que é apreendida pela criança. Aquilo que vocês dão valor, né, que tem significado para vocês, na história de vocês, porque a história vai acabar mostrando, descortinando para a criança o que é o significado da vida para você, pai, para você, mãe. Ela está na busca, na construção disso. Mas ela não se sente confortável quando o pai fala que adora trabalhar. Por exemplo, um exemplo aqui, mas que chega em casa e reclama do trabalho. Então, para a criança, no início, o pai sair para trabalhar é um valor. Mas o pai que volta e reclama, para ela não sabe lidar com isso de imediato. Então, as historinhas vão ajudá-la a perceber a realidade, que é uma espécie de paradoxo, né? E essa realidade, esse paradoxo, não vai... Se você falar com ela, o que é um paradoxo? Mas as histórias começam com paradoxos, com coisas que se fala assim, que trem esquisito. Escutando Lúcia Helena Galvão, que é uma outra referência que eu tenho, da Nova Acrópole, ela falando que uma das características dos contos é ter paradoxo. Por quê? Porque te leva a largar suas ideias preconcebidas logo na porta de entrada do conto, né? E você tentar lidar com coisas aparentemente absurdas. O exemplo que ela coloca é Chapeuzinho Vermelho, como é que uma mãe, sabendo que tem uma floresta cheia de lobos, põe um chapeuzinho vermelho que atrai muitos animais
e ainda dá uma cestinha de bolinhos, de docinhos para ela ir visitar a vovó, sabendo que se ela precisasse correr, como é que corre com cestinha de bolinhos? É um paradoxo. Então, aí a Lucilena Galvão já coloca isso de imediato. Nos contos apresentam esse tipo de estrutura paradoxal, porque vai levar a pessoa a extrair de si o melhor de si para lidar com a situação no mundo. A situação da vida dela, a situação da vida dela particular, naquela casa, na família e no mundo. Então, os arquétipos são esses elementos de estrutura de comportamento padrão que vão se repetindo nas histórias ao longo de milênios, vamos assim dizer. Né? E lidar com esses entendimentos é trazer para a criança riqueza de elementos psicológicos, simbólicos, comportamentais. Né? Os contos com simbologia, eles têm essa riqueza a mais do que, por exemplo, as fábulas, que são excelentes. Excelentes. Mas as fábulas trazem mais o aspecto moral e pouco do simbólico. Os contos trazem moral e o simbólico. Ele quer despertar na criança, quer desafiar a criança a entender esse paradoxo, sem saber o que significa. Então, a gente vai ver esses elementos que são colocados de maçã, sapo, capas, espada do rei Arthur que se quebra, e todo o comportamento do herói, da heroína, do consciente, do inconsciente, tudo da psicologia se complementa ali com a simbologia para a gente entender a ação do homem na história, de si mesmo e na ação do mundo. É muito rico. Eu vou trazer esses complementos, sempre tocando nesse assunto, revivendo esses conceitos ao longo das próximas aulas. Nós já estamos caminhando para o final dessa, para vocês entenderem que eu acho, desconfio, que talvez os elementos do que nós vamos trabalhar aqui não vão servir só para as crianças, mas para um autoconhecimento nosso. Porque a gente acaba sendo, entre aspas, desmascarado por essas historinhas que vão apontar em nós coisas que a gente nem sabia que tinha que trabalhar e que às vezes ficou esquecida lá atrás. Essas historinhas, ao contarmos para os nossos filhos e eles interagirem conosco, fazendo perguntas, né, e a gente tentando explicar, a gente vai ver que tem vivências nossas também nesses personagens de narrativas de contos de fada, narrativas infantis. Na Bíblia, então, nem se fala. Viu? Bom, agradeço muito